A chama não poderia se apagar. Meu Deus, a tua palavra diz que a chama não poderia jamais se apagar. E é por isso, meu Deus, que estamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, porque nós cremos, Pai, na santa iluminação do Senhor, meu Deus, aqui nesse lugar. Oh, Pai, que a luz do Senhor possa brilhar no coração de cada pessoa. Oh, meu irmão, manda essa luz agora para cá para frente. Estenda as suas mãos agora e começa a declarar: foi quando eu gritei, vem me ajudar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e mansinho sobre o mar. Ele entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo se acalmar. Entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo se acalmar. Oh, abra os seus olhos agora. Abra os seus olhos agora. Meu irmão, a Bíblia fala, lá no segundo livro de Samuel, que a lâmpada de Israel ela jamais poderia se apagar. Aqui está o fogo que foi consagrado, acho que uns 40 dias atrás, né, Fred? Uns 40 dias atrás, que simboliza a própria chama de Deus. Mas eu reforço aquilo que eu falava ontem para vocês aqui, que não seja simplesmente o fogo físico, mas que seja o espiritual que vai queimar no teu coração. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que seja aquela chama, aquela brasa viva que o Isaías ele diz, ele pede a Deus que tocasse da brasa viva do altar e que tocasse sobre os lábios dele, que ele seja purificado. Então, meu amado, eu vou pedir para você, no ato de fé, você crê que essa luz é divina? Amém. Sim ou não? Você crê? Você vai fazer algo diferente. Hoje eu vou fazer a reunião um pouco diferente. Você vai sair daí do seu lugar com todo cuidado. Eu peço para os obreiros, abre um pouquinho aqui. Você vai vir diante dessa luz e vai colocar no teu pedido a tua vida, no nome de Jesus. Isso. Rapidinho. No nome de Jesus. Tá bom, tá bom. Vocês vão tirar a cadeira toda, né? Vem, querido. Vem apresentar sua Bíblia diante dele. Em nome de Jesus. Pode vir, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu falei para você que hoje era dia de buscar, você lembra? Sim. Então nós vamos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Qual é aquele grande pedido do teu coração? Qual é aquela grande batalha que você quer vencer? A Bíblia diz que o Davi, ele já estava cansado e a batalha só estava aumentando. Mas a Bíblia diz que houve pessoas que pelejaram por ele. Deus ele quer pelejar por você nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. Você quer que ele peleje por você? Quer? Então agora você vai estender as mãos, fechar os olhos agora e vai colocar diante de Deus agora o seu pedido, o seu clamor. Você vai colocar a sua vida diante dele agora. Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, a tua palavra diz, meu Deus, que é a brasa viva do teu altar, é a brasa viva da tua presença. Meu Deus, nós estamos diante do Senhor com o nosso coração apresentado diante de Ti. Meu Deus, nós temos sonhos, projetos, meu Deus, coisas que só o Senhor pode nos ajudar. O Davi estava cansado, Jesus. Talvez tem pessoas aqui que já cansaram da batalha, Pai.
Talvez tem pessoas aqui que já cansaram, meu Deus, de tantas situações difíceis da sua vida. Meu Deus, nós levantamos agora um grande clamor, Pai. Nós levantamos agora um grande clamor, meu Deus, pela vida desta pessoa. Nós levantamos agora uma grande adoração, meu Deus, pela vida, meu Deus, de cada um que aqui se encontra. Meu Deus, que o Senhor possa ser o socorro, que o Senhor possa ser a luz na vida desta pessoa. Oh, Pai, nós abrimos o nosso coração diante de Ti. Nós clamamos agora, meu amado, coloca agora aquele pedido da tua alma diante dele. Oh, ele diz que o que a tua alma desejar, isso ele faria. Então começa a clamar agora, ele vai operar, ele vai manifestar o poder dele na sua vida. Jesus, o teu poder agora se manifeste aqui nesse lugar. E com o teu poder agora, meu Deus, o Senhor possa arrancar toda ação maligna, toda ação de doença, de problema, de sofrimento, de dor na vida desta pessoa. Meu amado, abre o teu coração agora, abre a tua vida agora diante de Deus e diga: Senhor, eu não aceito mais o pecado diante da minha vida, eu não aceito mais viver por baixo se o Senhor diz que eu tenho que estar por cima, eu não aceito mais viver no sofrimento se o Senhor diz que eu tenho que ser feliz, alegre e vencedor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, diante da chama que não pode se apagar, nós estamos diante da tua presença, Pai. Vai queimando essa chama agora nesse coração, vai queimando agora. E se houver, meu Deus, uma influência maligna, se houver, meu Deus, uma influência do mal, que caia por terra agora nesse momento, que caia por terra aquele pensamento de morte, aquela força negativa que toma esse coração, aquilo que amarrou a vida financeira, aquilo que amarrou o sucesso que estava acontecendo na vida desta pessoa, e de repente tudo começou a dar errado. Meu Deus, eu peço agora, é a manifestação do teu poder agora, queimando toda a ação do mal, queimando toda a ação maligna. Levanta as suas mãos agora e diga: meu Deus, eu te apresento as minhas mãos e eu lhe peço desse fogo nas minhas mãos, porque eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Diga: Senhor Jesus, amarra agora toda a força maligna que houver, porque eu não aceito a doença, a dor, o sofrimento, os problemas. Diga: meu Deus, coloca nessas mãos o teu poder para abençoar a minha vida. Coloca agora esta mão naquele local da dor, aquele local que você sente que precisa do toque de Deus agora, aquele local onde você sente que está precisando, está necessitado do toque divino agora, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura. O Senhor diz que no teu nome, meu Deus, o mal sairia, no teu nome o doente seria curado, o cativo liberto. E é no nome do Senhor Jesus de Nazaré agora nós usamos a autoridade que o Senhor nos tem dado e pedimos, meu Deus, Deus, a habilidade do Senhor aqui agora. E se houver uma doença, esta pessoa que chegou com dor na cabeça, esta pessoa que chegou com o problema do corpo, a rinite alérgica, a sinusite, meu Deus, é aquela alergia, meu Deus, é o astigmatismo, é aquele problema na coluna, na visão. Nós levantamos a nossa voz agora, é na autoridade que é no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa dor, essa pisgada que essa pessoa sente na perna, é aquela dor de cabeça, é aquele peso na coluna, é aquela coisa fora do normal que ela vem sentindo. Eu levanto a minha voz agora, eu digo: a sequela do derrame, a sequela daquele mal, aquela doença que apareceu e não saiu, aquele mal-estar que essa pessoa começou a sentir, os dias passaram e não saiu. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É aquele aperto no peito, aquela dor na alma, aquele mal que se instalou no coração desta pessoa. Eu digo: diabo, pega todo esse mal e fora desta vida, sai desse coração, sai de dentro desse corpo. Esta pessoa que tem tudo para vencer
vezes elas vivem se sentindo para baixo, ela vive se menosprezando, ela se acha a menor de todas as pessoas. Eu levanto a minha voz agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu digo força mandada por uma bruxaria, por uma feitiçaria, meu Deus, desça com essa luz agora e vai manifestando toda a obra maligna que foi lançada contra esta vida. É aquela palavra lá no passado que foi dito que esta pessoa, a vida dela não andaria, que nada daria certo. Eu quebro agora, é no nome do Senhor Jesus. É aquela dor, é aquele pensamento, é aquela influência, é aquele mal que se instalou na família. Jesus, nós levantamos a nossa voz agora, é na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. É todo mal que houver, é toda maldição que estiver atuando aí sobre esta vida, meu Deus, eu levanto a minha voz agora e digo todo mal, toda doença, toda dor da alma, todo o impedimento que houver, meu Deus, é como no tempo apostólico, é na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu digo a todo mal, saia, caia por terra, em nome de Jesus. Diga, saia, saia e saia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Começa a adorar a Deus agora. Começa a glorificar a Ele agora. Deus está operando, meu irmão. O poder de Deus se manifesta sobre você agora. O poder de Deus se manifesta no teu corpo agora. Toma posse do milagre. Toma posse da paz, da alegria agora dentro de você. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós te louvamos, Pai. Queremos estar contigo na tua presença. Levante as suas mãos agora e glorifique a Deus agora. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
confirme a bênção no meu coração. Porque eu declaro, meu corpo fique curado, minha vida esteja liberta, abençoada, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, confirma o milagre agora. Levante as suas mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Jesus. O fogo de Deus que está passando, então faz o que você não estava podendo fazer. Faz, é no ato de fé. Você que estava sentindo dor, mexe lá a ondurinha. Você que estava se sentindo mal, receba aí a presença de Deus no teu coração, a alegria agora dentro de você, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Cadê a igreja fazendo a ginástica da fé agora? Mexe o braço, mexe o seu corpo aí agora, em nome do Senhor Jesus. Mexe aí, mexe a perna aí agora, ó. Mexe aí, você estava sentindo a fisgada. Pode fazer, irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fez? Sim ou não, gente? Deus operou? Cadê aquelas pessoas que estavam meio tristes, meio angustiadas? Balança a mão, se passou, saiu tudo agora. Saiu? Saiu? Balança aí, se estão com vergonha. Faz assim, ó. Saiu? E cadê aquelas pessoas que estavam sentindo ali aquela dor física, aquela coisa incomodando, passou doía, foi um dia difícil, mas agora saiu tudo isso em nome de Jesus. Cadê você que foi curado agora? Balança a mão aí, ó. Oh, maravilha, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus. Senta lá no seu lugar, que agora eu vou trazer o principal, né? A gente só orou, já determinou o milagre, a minha palavra agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Já? Segundo Samuel 21, vai lá, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel 21, versículo 15. Vai lá. Glória a Deus. Segundo Samuel 21, 15. Amém? Vamos lá, pessoal? Procura aí agora na sua Bíblia. Ajuda lá, obreiros, em nome de Jesus. Ajuda os irmãos a procurarem aí. Segundo livro de Samuel 21, versículo 15. Em nome de Jesus. Esquentou, né, gente? Glória a Deus. Ai, é só a vitória. Em nome de Jesus. Posso ler? Diz assim, ó. Segundo Samuel 21, versículo 15. Diz assim, ó. E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi, o que aconteceu com ele, gente? O que aconteceu? Se cansou. Tem uma tradução que diz fatigado, né? Que ele ficou fatigado. E Isbenob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir
a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Tem duas coisas que eu quero te mostrar aqui, e isso aqui vai ser a nossa mensagem principal, até para concluir aquilo que eu falava ontem com você aqui, acerca da oportunidade. A Bíblia fala que Davi estava cansado da batalha. Às vezes, irmãos, nós vamos encontrar muitos momentos que vão ser trabalhosos na nossa vida, momentos que vão ser difíceis na nossa caminhada, mas nós não podemos recuar, nos cansar, deixar que aquilo nos pare. A Bíblia diz que a oportunidade, o tempo vem para todos. Davi estava cansado, mas lembra de uma coisa: assim como Davi foi socorrido, você tem alguém que te socorra. E, meu irmão, a coisa não é física, não é natural, não é o homem. Quem vai te socorrer é o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele daria ordem aos teus anjos ao teu respeito. Deus vai dar ordem ao teu respeito a partir da hora que você abrir o coração. Ele vai colocar o anjo para te socorrer. Ele vai fazer o impossível acontecer, se tornar possível na tua vida. Mas, meu irmão, nunca deixe que a lâmpada se apague, que o brilho de Deus ele desapareça da sua vida. Amém, gente? Amém. Porque eu falei uma coisa muito séria ontem à tarde aqui na inauguração, que às vezes, irmãos, muita gente está dentro da igreja, mas é como se não tivesse. Está dentro da igreja, mas a lâmpada já apagou há muito tempo. Ela já não sente mais a presença de Deus. Enquanto todo mundo está se entregando, ela está ali fechada. Ela já não sente mais nada. É como se Deus estivesse passando totalmente longe. E é esse cuidado que nós precisamos tomar. Esse cuidado que nós precisamos ter, de não deixar a lâmpada apagar, de não deixar o brilho de Deus se perder na nossa vida. Você está entendendo? Pode ser o momento mais difícil que for, mas se Deus ele continua presente, você vai vencer, vai superar a dificuldade. Davi, naquele momento, se ele não tivesse com Deus, não teria quem o socorresse. Se ele não tivesse na presença de Deus, aqueles homens não teriam ido por ele, não teriam lutado por ele. Se você parar para ler, você vai ver que foi um gigante. Não foi só um, foram 4 gigantes. Às vezes estamos enfrentando gigantes, problemas, coisas que estão complicadíssimas na nossa vida, coisas que você diz assim: pastor, é impossível de vencer. Mas o que a Bíblia fala? Que a lâmpada não podia apagar. A Bíblia fala que pessoas socorreram Davi. Mas foi do natural, gente? Foi? Não, foi o próprio Deus que colocou. Então, meu irmão, não deixa a lâmpada apagar. Não deixa apartar da tua boca, do teu coração, a palavra de Deus. Se você deixar que isso aconteça, por mais que você esteja na igreja, você não vai ter como falar de Deus, você não vai ter como crer de Deus, como acreditar, como confiar na parte de Deus. Você vai apenas ouvir falar, vai ouvir pessoas contarem testemunho, vai ver pessoas viverem abençoadas. Você não vai conseguir ver isso na sua vida. Você está entendendo? Isso é muito sério. Precisamos tomar esse cuidado. Gigantes vão aparecer. Eu sempre digo, a Bíblia fala que no mundo tereis o quê? Não é um mar de rosa, não? Tem certeza? Não é isso que a Bíblia fala, não? Mas às vezes, irmãos, mesmo sabendo o que a Bíblia fala, a gente desespera. Mesmo sabendo o que a Escritura fala, a gente só pode perder a cabeça quando a coisa complica, quando o problema aparece, quando vem a luta financeira, a luta familiar, a luta espiritual, luta no casamento, em todas as áreas. A pessoa começa a entrar no desespero e para até de crer em muitos momentos. Você não pode deixar que o brilho do Senhor se perca. Você não pode deixar que a luz do Senhor se apague, que a presença de Deus saia. O Moisés ele disse: Senhor, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Amém, gente? Você já pediu para Deus dirigir aquela decisão que você está tomando? Você já pediu para Deus dirigir aquela atitude? Você disse: não, eu vou fazer isso, eu vou me casar com essa pessoa, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso aqui porque
É isso que eu quero. Você já colocou diante de Deus? Você já colocou a presença de Deus na frente? Porque senão não vai adiantar. Amém. Sem Deus nós não conseguiremos. Por mais que aquilo que você queira fazer seja algo que vai ser até benefício para o reino, mas se Deus não estiver na frente, não estiver tocado, não vai dar certo. Não vai para frente. Você está entendendo? Não vai, irmão. Não vai ter resultado. Porque quem dirige é quem? É Deus. Se Deus não for, não vai. Por mais que a intenção seja boa, por mais que o desejo do teu coração seja bom, mas se Deus não dirigir, não faça aquilo. Em nome do Senhor Jesus. Não saia da direção de Deus. Não saia da orientação de Deus. E Davi estava cansado, mas teve quem o socorreu. Teve quem o ajudou. Amém. Você crê nessa ajuda que Deus tem para te dar? Crê ou não crê? Crê de verdade? Então eu vou te pedir uma coisa. Jesus ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Então agora você vai pegar todo o fardo, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te angustia, você vai colocar diante de Deus e vai deixar Deus trabalhar por você. Amém? Vamos fazer isso? Vamos ou não vamos? Você vai colocar suas preocupações ali, vai colocar sua vida diante de Deus. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E as demais coisas. Se você fizer isso, Deus vai poder lutar com você. Até aquilo que tinha tudo para ser maldição e dar errado, Deus vai fazer dar certo, porque você está na mão dele, você está na direção dele, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé agora. Em nome do Senhor Jesus. Você está preocupado? Você está com problema? Você tem coisas para resolver? Tem não? Tem? É difícil isso de ser resolvido? Não é não? Então não vou nem orar. É? Você vai colocar diante de Deus agora. Você vai deixar os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Você vai abrir o coração. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Vamos colocar diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos para o mundo e abre o coração para Deus agora. Você sabe que você precisa de Deus. Você sabe que você necessita de Deus. Então coloca diante de Deus agora, nesse momento. Em nome do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O teu fogo é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vi gigantes perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Declare: não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua
na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos pela orientação que o Senhor trouxe ao nosso coração. Meu Deus, a tua palavra nos ensina, meu Deus, que o Senhor, não podemos deixar que a sua lâmpada, o seu brilho, meu Deus, a essência do Senhor se acabe. O Davi estava enfrentando gigantes cansados. Meu Deus, talvez é o estado de muitos, meu Deus, cansado das lutas, da dificuldade, da fadiga. Mas o Senhor diz, meu Deus, na tua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, nós lançamos diante de ti as preocupações, nós lançamos diante de ti agora tudo aquilo, meu Deus, que pode pesar, meu Deus, no coração desta pessoa, desta alma, meu Deus, que aqui está. Meu Deus, nesse dia, aonde nós estamos aqui recebendo, meu Deus, dessa chama, a chama que não pode apagar, meu Deus, não deixa apagar a chama, no fundo do coração desta pessoa, meu Deus, que essa chama, ela possa brilhar, queimar, ela possa fortalecer o coração mais íntimo desta pessoa, meu Deus, e que ela encontre força para vencer, ela encontre força para mudar, meu Deus, a história da vida dela, ela encontre força, meu Deus, para vencer a dificuldade, para vencer a barreira, para vencer a crise, vencer o insucesso. Meu Deus, joga agora, meu irmão, diante de Deus agora, coloca agora o prato, coloca agora aquilo que está pesando sobre o teu coração, coloca aquilo agora que está inquietando você, que é aquilo que talvez até tirou você da essência de Deus, da presença de Deus, do ânimo, da alegria. Ah, meu Deus, então vem passando agora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor diz que para o Senhor nada é impossível. Nós cremos nos impossíveis do Senhor, nós cremos no Senhor mudando essa história. O Senhor diz, pede, eu te darei, meu Deus. Então nós pedimos paz ao nosso coração, nós pedimos, meu Deus, aquela tranquilidade que o Senhor teve diante da tempestade, diante do temporal. E a tua palavra diz que o Senhor descansou, meu Deus. Enquanto o temporal acontecia, o Senhor estava descansando. Enquanto o temporal acontecia, meu Deus, o Senhor estava andando sobre as águas tranquilamente. Meu Deus, mas por que, meu Deus, essa tranquilidade? Meu Deus, essa paz? Meu Deus, que não é um momento de silêncio, mas é aquela certeza do agir do Senhor, meu Pai. É aquilo que faz, meu Deus, com que no pior momento da nossa história estejamos tranquilos e acreditando no Senhor. Coloca a sua vida diante dele agora. Coloca agora aquela inquietação, aquela coisa difícil, aquilo que você diz é impossível de ser resolvido. Coloca diante de Deus. Coloca agora aquele sentimento do teu coração. Acalma o coração, meu irmão. Acalma agora a sua vida diante dele agora. É o brilho de Deus, é a força de Deus, é a unção, meu Deus, que nós queremos sobre a nossa vida agora, meu Deus. Assim como o Senhor vem operando, Pai, como o Senhor salvou vidas, eu quero ver, meu Deus, o mesmo agir agora neste coração. Eu quero ver, meu Deus, a mesma manifestação do teu Espírito nesse coração. Quebra, meu Deus, quebra a barreira agora, Pai. Quebra o gelo, meu Deus. Quebra aquela inquietação, aquele peso, Pai. Aquela coisa normal, meu Deus, que estiver nesse coração. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor pode mudar essa história. Meu Deus, traga a paz agora nesse coração. Traz, meu Deus, a tua presença. No nome do Senhor Jesus. E você diga, Senhor, eu creio. O Senhor me leva nessa hora para as águas tranquilas da tua presença. Diga, Jesus, fica comigo em nome de Jesus. E você diga, muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir Jesus.
clima mudou. Você percebeu isso? Até aquela coisa estava pesada, caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Não faz, não deixa essa chama apagar. Daqui a pouquinho a tocha vai, mas eu repito o que eu falei, não é para tirar o foco do propósito, nada disso, mas que essa chama, irmão, ela possa queimar aqui, ó, no teu coração. Porque, meu Deus, meu irmão, por mais que Deus ele faça aquela maravilha, mas se amanhã você deixar a tristeza voltar, se você deixar aquele desânimo voltar, não vai ter adiantado nada. Não é verdade? É ou não é? Então você não pode deixar que esse brilho acabe, que essa alegria de estar na presença de Deus ela desapareça. No nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, segura a bênção que Deus tem para a tua vida no nome de Jesus. Pode sentar, queridos, no nome do Senhor Jesus. Deus, fica à vontade na casa de Deus. Eu vou passar para a última parte da nossa reunião. Eu vou entregar para você, nós vamos participar do cálice, mas também vamos participar do pão. Só que não vai ser aquele pão comum. Eu vou entregar o pão ázimo para você. O mesmo pão que Jesus ali fez a ceia com seus discípulos. E amanhã nós estaremos participando dessa ceia especial em nome de Jesus. 7 horas da manhã e depois 19 horas no nome de Jesus. 7 e às 7 no nome de Jesus, tá bom? 7 da manhã, 7 da noite. Estaremos aqui de corpo presente para abençoar a sua vida. Convide a família, traga a família. A Bíblia diz, irmãos, uma coisa que eu comentava com os obreiros, a Bíblia fala que quando eles se reuniram ali, quando Moisés falou que eles iriam sair, a Bíblia diz que eles trouxeram a família. Eles reuniram a família, mataram o cordeiro, participaram do cordeiro, juntos ali na presença de Deus. Então, traz a tua família amanhã, convida o familiar, vamos participar desse momento de celebração, de alegria na presença de Deus. Amém? Amém. Posso esperar você aqui? Sim. Sim ou não? Sim. Então vem, Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus. Aperta a mão do seu irmão e diga: foi bom estar com você. Apertou? Ele sai do seu lugar, aperta a mão lá, e você não apertou. Mas não é para ir embora ainda não, é só para apertar a mão. Calma aí. Foi bom estar aqui com vocês, querido. Olha, fala aqui da câmera aí. Amém? Então, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora, gente? Vamos ou não? Para que Deus te leve na paz, te leve na segurança e te traga amanhã na bênção, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai fechar os olhos, os irmãos vão fazer uma última adoração aqui com a gente e nós vamos agradecer a Deus agora, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus agora, no nome do Senhor Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória.
sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Declare: sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Declare: caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, diga, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse momento, Pai. Meu Deus, que essa chama ela permaneça fiel e firme em nosso coração. Meu Deus, que jamais, meu Deus, a lâmpada do Senhor se aparte do nosso coração. Que a luz brilhe, meu Deus, brilhe, brilhe como o Senhor. Meu Deus, que brilhe de tal forma que não possa ser escondido em qualquer outro lugar, meu Deus. Que por mais que esteja, meu Deus, debaixo da cama ou aonde estiver, meu Deus, que possa brilhar. Meu Deus, agora eu lhe peço nessa hora, leva o teu povo debaixo da paz, da segurança. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor possa acampar os seus anjos ao redor de cada um deles agora. Que a tua presença permaneça, meu Deus, em cada coração. Que a luz brilhando, meu Deus, a cada dia mais, pois o Senhor diz que a vereda do justo, meu Deus, é como a aurora, vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito, que possa brilhar, meu Pai. Agora eu lhe peço, Pai, guia todos eles debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção. Que esta pessoa saia daqui na volta, meu Deus, o Senhor acampa os seus anjos ao redor deles, Pai. Que eles possam chegar e ter uma noite de descanso tranquila, meu Deus, na tua presença. Abençoa, meu Deus, esse final de mês. Prepara-nos para esse terceiro dia, que seja um dia de maravilhas e abundância da tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai. E o teu povo, Pai, debaixo da proteção. Que esse povo saia daqui tremendamente abençoado, em nome de Jesus. E você diga: eu creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.